A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu quero falar sobre Romanos 8 e sobre a intercessão do Espírito, tá bom? Vamos aqui analisar o texto e saber o que é que o apóstolo Paulo tem para nos dizer. Então, primeiramente, vamos aqui, ler o texto-alvo. Podem acompanhar aí na imagem, Romanos 8, verso 26 e 27, que diz o seguinte: da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aqui eu coloquei 4 perguntinhas para a gente saber e se fazer diante desse texto. Primeiramente, que Espírito é esse que intercede? Logo de imediato, a gente já pode anular que seja o Espírito do homem, correto? Por quê? Porque você vai ver que ele intercede pelos santos. Então, não tem como um Espírito interceder por ele mesmo, correto? Então, você vai ver que esse Espírito que está sendo falado, que nos ajuda e que intercede por nós, é o Espírito de Deus. Nós vamos ver pelo contexto, Outra perguntinha é: que intercessão seria essa? O que são gemidos inexprimíveis e quem examina os corações? Correto? Então lá, diante desse contexto, do verso, Paulo escreve esses versos em um contexto. Então eu coloquei aqui que Paulo escreve esse verso no contexto de sua carta, onde falava da negação da carne, isto é, da carnalidade dos homens, com a ajuda do Espírito de Deus para que o homem, ou seja, nós, possamos ser aperfeiçoados. Então você vai ver que no contexto da carta, Paulo vai estar falando ali sobre mortificar a carne através do Espírito, que o Espírito de Deus habita em nós, então devemos viver pelo Espírito e tudo isso. Então aqui eu coloquei 2 versos, a gente se situar. No verso 5 e no verso 9 ele vai dizer o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou seja, o homem que age segundo a carne, ele se inclina para a carne. E o homem que se inclina para o Espírito, ele age segundo o Espírito. O homem carnal e o homem espiritual. E no verso 9 vai dizer o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas de um Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Aqui é algo interessante, porque o Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo é um só Espírito, correto? Então aqui no verso 14, no verso 15, Paulo vai falar sobre a adoção desse Espírito em nós, ou de nós. No verso 14 e no verso 15 ele vai dizer o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, que tem o Espírito habitando em si, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Que é algo interessante, Porque você vê que o Espírito, ele nos adota, e através deste Espírito nós podemos clamar ao Pai, que somos filhos dele. E o mais tremendo é que no verso 16 ele ainda vai complementar que esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então você vai perceber algo aqui interessantíssimo. Por quê? Porque você vai ver que dentro do homem existem 2 espíritos, o do homem e o de Deus. E o Espírito de Deus, ele testemunha junto ao nosso, de forma espiritual, a Deus, que somos filhos de Deus. E a palavra testificar aqui, ela vem do grego sumaturel, que vem também ali da martúrio, que é martírio, ou testemunha, mártire, Então, o Espírito de Deus, ele testemunha juntamente com o nosso, que somos filhos de Deus. E aqui é onde vai começar todo o contexto direto para falar sobre a intercessão e os gemidos do Espírito. Porque Paulo vai dizer no verso 22 e no verso 23 que a criação geme e nós gememos também. Então perceba, irmãos, algo interessante que nós devemos lembrar
do momento do Éden. Porque você vai ver que o homem e a terra são uma só matéria. E a terra, ela recebeu o pecado não porque quis, mas por causa de Adão. E da mesma forma, o corpo do homem, ele recebe essa carne enferma, se encontrou na enfermidade da carne, né? Então você vai ver que o homem e a terra estão debaixo do pecado. João 16 vai dizer o seguinte, vai usar uma analogia ali de uma mulher que está com dores de parto e anseia para ver o seu filho. Ela tem dores até o nascimento do seu filho, mas quando o filho nasce, ela se alegra porque deu à luz a um homem. E ligando essa expressão para o que Paulo fala lá em Gálatas 3, Paulo vai dizer o seguinte, que Paulo sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nos Gálatas. Então percebam que nós sofremos dores de parto até que Cristo seja formado em nós. Então nós gememos. E a criação também geme com essas dores de parto, certo? Porque a criação e o homem são feitos da mesma matéria. Se a criação recebeu o pecado, foi por causa do homem. E se o homem recebe essa redenção, essa glorificação, que vai ser tratado no verso 23, consequentemente, a terra também recebe essa justiça. Então perceba que nós, como também a terra, gememos e temos dores de parto. E vai dizer o seguinte aqui, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Então percebam, a criação geme, o homem geme e consequentemente o Espírito vai gemer. Então vocês percebam que nós gememos pela luta que temos contra o pecado, pela luta contra a carnalidade que encontra-se em nossa carne. Da mesma forma que recebemos essas angústias, a criação recebe as angústias e o Espírito Santo recebe porque habita em nós. Então esse gemido, ele vem decorrente da angústia que passamos pela carne que ainda habitamos, uma carne que é enferma e todos os dias é purificada até o dia da glorificação. Então percebam, se a carne do homem recebe glorificação, consequentemente a terra também receberá. E aí vem o milênio e vem todas as questões que envolvem. E Paulo, ele vai falar em Gálatas 5, verso 22, sobre o fruto do Espírito em nós, que é o quê? O amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou seja, 9 frutos aí, na verdade 9 dons que vêm de um fruto só. Então você vê que, olha a analogia, da mesma forma que a água desce na terra, que está enferma pelo pecado e gera um fruto, que são apresentados diante de Deus como primícias, da mesma forma o Espírito vem sobre a nossa carne, ela nos purifica, nos faz brotar frutos, o fruto do Espírito, e assim nós apresentamos a Deus todos os dias, através dessa água que vem até o nosso corpo. Então nós somos como solo morto que recebe a água viva e por isso brota e gera frutos. Então, por essa circunstância, nós gememos e temos, ofertando a Deus, esses frutos consagrados. Então, vamos lá, né? Romanos 8, do verso 26 e do verso 27, para a gente entender. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda. Coloquei aqui, ó. A palavra ajuda no original é sunanti lambanomai. Bem difícil essa palavra, mas ela significa trabalhar lado a lado ou lutar lado a lado. Então você percebe que Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele luta lado a lado em nossas fraquezas e ele trabalha
lado a lado em nossas fraquezas. Então nós recebemos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos adotar também, né? Mas para nos fortalecer nas nossas fraquezas. E olha só, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. A palavra pedir aqui é proseuchomai, que significa oferecer orações. Então, nós não sabemos como oferecer orações e por isso o Espírito vai estar ali intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é algo que não se pode ser expressado com palavras. Então, você percebe que nesse contexto, quando Paulo aplica esse gemido da criação, do homem e do Espírito, é porque você vai perceber que o homem ele sofre angústias por renunciar ao pecado e até que Cristo seja manifestado em nós. E isso isso vai ser decorrente até a glorificação. Então esses gemidos vêm por meio do Espírito Santo que sofre conosco e eleva ao Pai as orações de nossas fraquezas. Olha que interessante, no verso 9 e 10 de Isaías 63, vai dizer que Deus se angustiou na angústia deles e o anjo da sua presença os salvou. Isso aqui está falando da peregrinação no deserto, mas olha aqui, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, entristeceram o Espírito Santo. Então você perceba que Deus sentiu as angústias dos homens. Então você percebe que Deus ele quer ser participante das nossas fraquezas, das nossas angústias e das nossas alegrias, das nossas vitórias. Então o Espírito Santo habita dentro de nós para nos ajudar a vencer o pecado, para nos ajudar nas nossas fraquezas e conosco sentir as mesmas coisas que sentimos até o dia da redenção. Então aqui nós já temos, que Espírito é esse? Nós sabemos que é o Espírito Santo. Que intercessão é essa? É uma intercessão, irmãos, dentro de nós, correto? Porque diz assim, e é Ele, o Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos. O Espírito de Deus intercede dentro de nós, nos elevando em oração ao Pai. E você vai ver aqui no próximo verso sobre essa questão do Espírito Santo estar em nós e de Cristo estar ao lado do Pai. Então, aqui, que intercessão seria essa? Uma intercessão pelas nossas fraquezas. E gemidos inexprimíveis são gemidos ou palavras que não se podem ser explicadas, pronunciadas. Então, ela conota um sentido de angústia, de dor, correto? Então, vamos aqui para a quarta pergunta. Quem examina os corações? Porque sabemos aqui que diz o seguinte: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que coisa tremenda. Em Salmo 7, verso 9, vai dizer que Deus, Elohim, sonda coração e mente. E Cristo, em Apocalipse 2, verso 23, vai aplicar essa expressão para ele. Ele vai dizer que todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Então você percebe que o mesmo Espírito do Filho é o do Pai, e eles enviam do seu Espírito, o Espírito Santo, para nos ajudar em nossas fraquezas. E esse Espírito, ele é sim uma terceira pessoa, e ele nos ajuda e sente aquilo que sentimos e nos trabalha conosco lado a lado para que nós vençamos a nossa carne. Então por isso que diz que o Filho, ele sonda a mente e o coração de nós e do Espírito, e ele sabe o que o Espírito quer nos dizer, mesmo com esses gemidos. Então Romanos 8,34 vai dizer que Cristo morreu e ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então você percebe que sim, existe uma intercessão do Filho da direita de Deus, mas existe uma intercessão do Espírito Santo dentro de nós. Irmãos, não tem como alguém interceder por si mesmo, e não tem como dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, porque você vai ver que a palavra diz que Cristo também intercede por nós, da mesma forma que nós intercedemos por outros irmãos, e seja ímpios ou seja da igreja. Então nós intercedemos pelos outros, o Espírito intercede por nós e Cristo intercede por nós.
Aqui é algo tremendo, porque o Salmo 141 vai dizer que a nossa oração sobe perante a face de Deus como incenso. Então, da mesma forma, Apocalipse 8 vai dizer que as orações dos santos são incenso, né? O incenso da antiga aliança. Levítico 16, também eu peguei aqui, no dia da expiação, Arão deveria tomar o incensário cheio de brasas de fogo do altar. Esse altar aqui é o altar de incenso, mas temos que compreender que todo o fogo que tinha no tabernáculo viria do altar de sacrifício, aceso pelo próprio fogo de Deus que desceu do céu por aceitar o sacrifício de Arão. Então você percebe que esse fogo que estava no altar de sacrifício era levado para dentro do altar de incenso e misturado com incenso aromático e levado diante de Deus. E algo interessante, é uma simbologia do sacrifício de Cristo aceito por Deus e o envio do seu Espírito. Porque na antiga aliança nós vemos o seguinte: o sacerdote sacrificava o animal, Deus aceitava o sacrifício, mostrando ao povo, através do fogo que descia do céu, que recebeu esse sacrifício e o aceitou, e aquele fogo geraria continuamente fogo para todo o tabernáculo, para a menorá, para o altar de incenso e para as outras coisas, e esse fogo do altar de sacrifício era levado para dentro do altar de incenso. Então você percebe que, em realidade, Cristo se oferece por nós, ele eleva-se aos céus, envia o Espírito dele, o Espírito Santo, o Consolador, e ele vai ali e agora acende todo o tabernáculo através desse fogo. E esse fogo, ele entra em contato com nossas orações e gera um incenso para Deus. Olha que coisa interessante, você vai ver que as brasas, elas servem para queimar o incenso, porque incenso sem fogo não é incenso. Então o Espírito Santo, quando está dentro de nós, ele nos inflama, ele nos queima as nossas orações, porque o incenso é como um punhado de informações. Então quando o Espírito de Deus entra em contato com nossas orações, ele queima e se eleva até Deus como um incenso suave. E Deus, ele recebe esse incenso e entende o que nós queremos orar, ou através do Espírito o que nós queremos ali de fato pedir em oração. Então você percebe que o ministério do Espírito Santo é dentro de nós, e ele nos guia, ele nos inflama e nos faz confessar através de dores, através de choros, de lamentações, a nossa face como filhos adotados e redimidos, porque é através do sacrifício puro pelos nossos lábios, através das orações puras, do arrependimento, que somos de fato manifestados como filhos de Deus, correto? Então, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e me digam aí nos comentários se ficou melhor o vídeo nesse estilo, tá bom? Fiquem na paz.